Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. O programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. O seu, o meu, o nosso programa semanal de entrevistas e, claro, de construção do conhecimento. Hoje nós vamos abordar uma temática de fundamental importância na sociedade do século XXI. Alguns a chamam de doença ou malefício do século. Falaremos sobre depressão. E para nos instruir, para mostrar seus pontos de vista, eu quero acolher os nossos convidados desse programa. O Paulo Serosino, que é líder da comunidade Graça sobre Graça. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. A Micaela Avalias Pasquinelli, que é psicóloga e vai trazer o rumo da psicologia, a orientação da psicologia para a gente trocar figurinhas. E Dr. Guilherme Derinosson, que é psiquiatra e vai trazer abordagem clínica médica para a gente falar disso. Sejam muito bem-vindos, esse espaço é nosso, para a gente trocar os nossos pontos de vista. Paulo, antes da gente entrar justamente no teu olhar de líder religioso, teu olhar da teologia, da religião, do cristianismo, no intervalo nós conversávamos que você disse que você é um testemunho de alguém que sofreu o processo depressivo. Você pode contar um pouquinho para a gente como é que é a tua história? Sim, André. No ano de 1994, eu fui acometido, por essa doença que é o mal do século, a depressão. Eu estava bem, aparentemente, e tive uma dor de cabeça e passei mal. E depois desse episódio eu comecei, no outro dia amanheci pior, e eu fui levado a muitos hospitais aqui em Umuarama, e até um dia que alguém pediu para que eu procurasse então um acompanhamento médico, e procurasse um psiquiatra. Foi quando eu procurei e o psiquiatra disse que eu estava num quadro depressivo muito forte, profundo. Na época, o que você sentia? Que sintomas que você percebia em você? Muita angústia. Angústia? Angústia. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, sempre gostei de conversar muito com as pessoas, sempre tive bons relacionamentos. E eu notei que quando eu encontrava a pessoa, vinha vindo numa avenida, eu tinha tudo para passar horas com aquela pessoa conversando, eu atravessava do outro lado da avenida para não cruzar com aquela pessoa, para não ter que conversar. Contato. Não queria contato. Eu ficava dentro de um quarto, trancado o dia inteiro. Eu falava para minha esposa, na época eu fumava muito, eu dizia para ela assim, deixa eu fumar dentro do quarto. E eu ficava no quarto e o dia inteiro eu falava, se eu quiser comer eu saio, se eu quiser beber eu saio, não deixe ninguém entrar no quarto e não entre, por favor, no quarto, deixe-me sozinho. E ali eu ficava angustiado, André, todo dia. Só para você ter uma ideia, eu fiquei 10 dias internado no hospital para fazer duas coisas que eu não fazia, que era comer e dormir. Coisas básicas. Básicas. Eu não essenciais. comia e nem dormia. Então, e ficava naquela angústia. Fisicamente você sentia o quê? Sentia dores, alguma coisa? Fisicamente nada. Nada. Mas uma angústia enorme que não sabia de onde vinha. Uma tristeza muito grande, um desespero por querer melhorar e não conseguia. Então eu vejo que era algo que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia, compreender aquilo. Eu não estava preparado para compreender e também não conseguia passar para as pessoas o que eu estava sentindo. As pessoas achavam que era frescura, as pessoas achavam que é porque eu não queria trabalhar mais. As pessoas me viam bem fisicamente, mas elas muitas vezes não me entendiam. Você se sentia envergonhado com essa situação? Também. 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 Havia discriminação. Então eu vejo que eu passei maus bocados de todo lado que você pensar, no sofrimento da doença e no sofrimento com as pessoas. E quando veio o diagnóstico do médico, que é depressão, qual foi a tua reação? Olha, eu pensei que pelo menos tinha achado o problema e que eu precisava de ajuda e que eu precisava combater aquele mal. Sim. Então eu queria sair daquele problema. Então eu vejo André, que eu fiquei 3 meses muito mal. Só para você ter uma ideia, eu andei pela cidade tentando suicídio várias vezes. Eu tomei 40 comprimidos de Dormonide numa segunda-feira no Bosque Irapuru e fui acordar às 4h30 da tarde, na quarta-feira. Na quarta-feira. Quando eu acordei, as pessoas estavam à minha volta, os meus familiares, e com o perdão da palavra, a primeira coisa que eu disse quando eu vi as pessoas, eu disse mas que desgraça, eu estou vivo ainda? Porque eu queria sair daquele sofrimento, eu não queria morrer.
O depressivo não quer morrer, mas ele quer se libertar do sofrimento que E a tanto morte é aflige uma ele. possível libertação. E a morte, sim. Uhum. Mas, olha, André, eu vejo que no decorrer desse programa, eu também quero falar bastante sobre a parte espiritual. Sim. Uhum. E você que está nos ouvindo aí, você que tem um quadro depressivo na família, ou você mesmo tem depressão, você está me vendo aqui nesse programa, eu estou vivo aqui hoje pela graça de Deus. Né? Eu vejo isso, que Deus, ele me livrou da morte naquele dia no bosque, Urapuru, porque quando eu desisti da minha vida, Ele não desistiu de mim. Ele tinha projetos maiores para a minha vida. A gente vai comentando um pouquinho também dessa abordagem da espiritualidade, da religião, também nesse aspecto de quadro depressivo. Sem querer não ser gentil com você, Micaela, a gente vai passar a palavra para o doutor e deixamos você por último, para dar uma evidência, né? Doutor Guilherme, do que o Paulo diz para a gente, desse testemunho de vida, desse quadro que ele nos apresentou, nos pintou, o que a psiquiatria, a medicina pode abordar da depressão para a gente? Veja bem, André, a depressão é uma doença cada vez mais frequente Uhum. na nossa rotina. Aquela ideia de que depressão tinha a ver com uma fraqueza de espírito, uma fraqueza de caráter, essa ideia cada vez mais ela vai se esvaindo. Uhum. Ela está perdendo força. Você pode pegar o exemplo do Paulo, um líder religioso, uma pessoa que na época não tinha problemas maiores e que, de uma forma repentina, começou a desenvolver sintomas de depressão de uma forma muito importante, muito proeminente, com prejuízo da capacidade de se alimentar, prejuízo do sono, Das funções mais básicas. das funções do dia a mais dia. básicas que a gente tem. E o relato dele realmente é muito revelador, muito importante, porque ele coloca, de fato, que ele precisou recuperar a capacidade de funcionar nas funções mais básicas, a princípio, como alimentação e sono, que são funções primordiais para o nosso bem-estar. Uhum. E a depressão, hoje, ela não é só vista mais como uma doença psicológica, uma doença psiquiátrica. Ela é vista, sim, como uma doença que vai ter um componente biológico muito importante e um componente associado, um componente orgânico. Você, invariavelmente, vai ver as queixas depressivas associadas com queixas de angústia, de aperto no peito, dor no peito, dores no estômago, tontura, problemas, desordens intestinais. O organismo sente todo o processo e responde a isso. Exatamente. Alterações de pressão arterial. Uhum. É muito frequente os indivíduos passarem por vários clínicos, como o Paulo colocou, passar por vários hospitais antes de chegar num diagnóstico apropriado. Então, realmente, o seu relato é um relato que realmente retrata essa via crucis aí da pessoa portadora aí de um quadro depressivo. Uhum. Micaela, do que o Paulo apresentou para a gente esse quadro, que talvez não seja só o dele, né? Talvez a tua experiência, Paulo, seja um ícone de uma geração de pessoas que passam por situações assim, né? O que você pode, como psicóloga, abordar alguns elementos que estão presentes no relato dele para a gente? Bom, então, André, para fazer um link aqui, para entender a história, aproveitando a história do Paulo, que o doutor Guilherme colocou, o que a gente fala dentro da psicologia?
Porque antes da gente procurar, como o doutor falou, a gente demora um tempo até entender que aquela angústia, aquela dor, porque ela não é física, não é visível. Então ela é interna, ela começa primeiro internamente, no emocional, no psíquico. E o nosso psíquico, ele é muito inteligente. Eu gosto de falar assim, fazer essa analogia. Porque o psíquico, ele manda uma mensagem. Bom, eu tenho algo que me faz sofrer demais. Eu tenho um vazio aqui dentro que está me angustiando, que me dá uma dor que eu não sei o que é. Só que isso o psíquico tenta mostrar e se manifestar através disso. Só que chega um ponto, o ser humano ele não consegue, então, tá esse corpo sofrendo. Essa psique sofrendo, porém ela não dá entendimento. Aí o psíquico, junto com a soma, elas se unem e começam a provocar sintomas fisiológicos no corpo. Sempre mensagens. Sempre mensagens. Aí são os sintomas que aparecem. O psíquico manda as mensagens e transforma isso no corporal. Então aparecem esses sintomas, essa angústia, essa reclusa, eu não quero conviver com as pessoas. E por que aí quando ele coloca muito bem, que fala assim, olha, eu não queria ver ninguém, eu atravessava a rua para ver as pessoas. Dentro da depressão, que é um quadro que tem a necessidade de ser, quando vista, quando observada, e principalmente por quem está ao meu redor, e não por mim, porque o sofrimento é tão grande, só quem sofre é quem sabe, porque é o que sente, não é o que é visto. Quando você tem um machucado, você tem uma ferida, tem um exame lá comprovando, então eu pego e olho, então realmente a gente tem que cuidar. Mas agora quando não tem o palpável... O tangível. Né? Exato, aí fica mais complicado. Então o que tem que se observar nesse campo? Que a gente fala dentro da psicologia, dentro da psicanálise, que são as nossas redes de sentimento. É aí que a depressão entra. Porque no primeiro momento é o meu sentimento. Então as minhas redes de sentimento, alguma coisa que naquele momento vai fazer um bloqueio, um corte. Digamos assim, na questão do Paulo, ele colocou a história dele, alguma coisa aconteceu que o levou a ter esses sintomas. Podem ser, por exemplo, a morte traumática de alguém, algum abuso, uma ordem de uma violência externa, sempre vem do externo primeiro, que aquilo me causa algo, e isso que me causa é o quê? É um vazio interno, que é o que me machuca demais. A gente não gosta de viver o nosso vazio. Então, esse vazio interno do ser humano, que a pessoa está sentindo quando está com depressão, é algo insuportável, é de um nível insuportável para o ser humano, para aquela pessoa que entra na depressão, vivenciar aquela relação, que aquilo é muito ruim. Então, o psiquismo entra e começa a afundar. E essa rede de sentimentos que eu falei no início, eu começo então a me afastar, eu começo a cortar. Então, quando a minha percepção com o outro, eu me olho através dos olhos do outro. Quando eu faço isso, é através de como o outro me veja. Será que eu gosto de mim? A minha autoimagem. Como eu me vejo, como o outro está me vendo. E quando eu entro num quadro de depressão, eu acho que ninguém mais serve, eu não gosto de ninguém, ninguém gosta de mim, é o principal, então eu não consigo enxergar que aquelas pessoas vão poder me ajudar. E aí a importância do meu meio conseguir olhar, observar, ajudar e ter paciência, muita paciência nesse momento com quem está depressivo, encaminhar sim, porque a soma está sofrendo, tem fatores genéticos também, não é, doutor, que podem acarretar, se tem alguém na família que já teve quadro de depressão, está trazendo, levar para um médico, para o psiquiatra medicar, porque aí quando tem o medicamento, o corpo, a soma, começa a se organizar novamente. Então ela começa a se estruturar. Quando ela se estrutura, então se organizou para não chegar ao ponto de tomar um medicamento, falar eu quero me libertar dessa dor, então o medicamento vai fazer isso, ele vai equilibrar o corpo. Quando equilibrou o corpo, eu tenho que entender, mas por que eu cheguei a esse ponto? Porque hoje, como a gente tem uma crescente dentro da depressão, a gente também tem que fazer uma dualidade aí. Porque tem alguns casos onde a gente precisa sofrer. A tristeza é inerente a nós todos, a gente sofre. Tem momentos quando a gente tem que elaborar um luto, né, doutor? Exato, a gente tem que... Muito bom. Tem que chorar. Boa colocação. Sim. Isso, a gente tem que chorar, a gente tem que sofrer, a gente tem que sentir aquela dor. Ou quando rompe, por exemplo, a gente que tem a faculdade aqui, tem uma relação dos namorados, está longe da família, rompeu com aquele namoro. Então, aquele indivíduo entra numa angústia muito grande. Então, é momentâneo. E aí ele, com a estrutura emocional dele, com a estrutura psíquica, ele vai passando. Tem que chorar, sim, porque hoje em dia ninguém pode chorar, tem que estar todo mundo com um sorriso no rosto. Não. Isso é uma neura, né? Nossa. Exato. Exatamente. Não é, Muito doutor? bom. A gente Boa tem lembrança. que ter... A tristeza
é nossa, é do ser humano, amar do ser humano, ser alegre do ser humano, mas a tristeza também é. É dolorosa? É. Mas aí o que difere de ter uma tristeza mais profunda da depressão? É a partir do momento que essa tristeza, então eu fiquei triste e aí eu começo, passado um tempo necessário para eu me organizar, eu começo a ficar bem. Então eu volto para as minhas atividades, eu volto para a minha vida rotineira, eu começo a conversar, eu quero conviver, eu começo a me arrumar novamente. Agora a depressão entra, aí é o ponto, quando a minha estrutura emocional não dá conta disso. Aquilo me doeu, que rompeu os meus sentimentos, assim, a minha rede de sentimentos. Há um rompimento aí. Desestabilizou uma ordem. Exatamente, desestabiliza isso, aí minha psique começa a sofrer, o meu corpo começa a sofrer e eu começo a afundar. É literalmente assim, né? Nós vamos então para um breve intervalo. Ok. E a gente volta depois ainda conversando um pouquinho mais. E já estou percebendo que a gente vai faltar tempo no programa de hoje, porque tem muito assunto. Tem. Aliás, infelizmente se pode falar muito de depressão, né? O ideal seria que o humano talvez não rompesse essa ordem, a gente conseguisse ser equilibrado. Já que nós temos essa problemática, temos que tentar apresentar para quem está em casa as ideias principais, né? Quebrar os preconceitos para discutir essa questão. Doutor Guilherme, é possível fazer um diagnóstico ou elencar alguns sintomas de uma pessoa que entra no estado depressivo? André, a Micaela colocou muito bem a respeito de algumas diferenças essenciais entre uma tristeza e um quadro de depressão, um diagnóstico de depressão. Para conceituação de depressão, teremos que ter em mente que uma série de sintomas tem que se associar para que nós possamos pensar num diagnóstico médico numa depressão. Começando por um humor deprimido, uma pessoa que vinha anteriormente bem, que vinha trabalhando, exercendo suas funções acadêmicas, familiares, sociais, e que a partir de um certo ponto passa a cair em termos de rendimento profissional, rendimento pessoal, e passar a ficar mais isolada, mais entristecida, mais fechada, manifestando um menor interesse pelas atividades que antes ela exercia. Isso é interessante também notar, doutor, o fato que não é uma opção da pessoa fazer isso, né? Sim. Como o Paulo lembrou pra gente, né? Ele teve dor de cabeça, no outro dia ele percebeu que de repente ele queria se isolar, mas não é por opção, é eu quero ficar isolado, né? Há uma condição que me leva a isso, né? Perfeitamente. Né? Alterações do sono, do apetite. A pessoa tende a ficar mais cansada, uma energia diminuída. Invariavelmente, uma tendência para a pessoa começar a ficar, para a pessoa ficar mais isolada, mais fechada nos seus próprios sentimentos. Enfim, uma série uma constelação de fatores aí que vai desde a autoestima, da disposição, de funções essenciais, até casos mais extremos, como, por exemplo, um risco de suicídio. E existem causas possíveis de serem analisadas que levam uma pessoa a um quadro depressivo? Existem. Frustrações, perdas, o fato da pessoa não ter uma correspondência, muitas vezes, no dia a dia, com relação ao que ela idealiza para o mundo. Isso é algo que a Micaela também pode colocar, pode nos acrescentar. A questão da genética, né? A genética é um fator importante. Também pode ser genético. A genética tem um fator importante. Tá? Nitidamente, você tem nas pessoas, nas famílias com uma tendência maior, com quadros depressivos, é mais frequente que outras pessoas das gerações futuras venham a ter depressão. Isso é algo bem constatado, bem já definido. Doenças podem favorecer, doenças crônicas podem favorecer o desencadeamento de quadros depressivos. Aquilo que o Paulo disse pra gente, doutor, que ele pensou algumas vezes em suicídio. Acontece com todo depressivo o fato de ter um pensamento suicida?
Bom, André, os pensamentos de suicídio, eles são mais frequentes do que nós pensamos. Eles são, num quadro depressivo, são relativamente frequentes os pensamentos de que a vida, se acabasse mais rápido, tudo seria resolvido. Como o próprio Paulo falou, a questão da fuga, ela está muito presente. Muitas vezes a pessoa não quer exatamente morrer, ela não quer sair, ela não quer perder a vida, ela quer sair dos problemas. Então, passa a ser algo possível e frequente o pensamento em suicídio. A grande diferença de um quadro depressivo para o outro passa a ser os níveis de pensamento suicida. Muitas pessoas vão ter um pensamento que veio uma ideia e essa ideia foi embora. Eu me dispersei com outra coisa. Outras pessoas, cada vez mais a medicina tem procurado entender o que se passa com elas, tem uma tendência maior de levar isso adiante, de levar essas ideias ali de uma forma mantida no decorrer do tempo, causando uma grande preocupação para os familiares, para os médicos e para todo o suporte social dela. E com risco real de ocorrência de óbito. Micaela, você com certeza deve ter atendido alguns pacientes, clientes com relação à depressão, mas o atendimento de um psicólogo não se foca apenas no atendido, se estende também à família, que sofre essa consequência junto, Exato. né? Que dicas você daria para quem tem alguém da família que está sofrendo disso? Então, e nesse fator, na depressão, é de suma importância que a família também se engaje nesse desenvolvimento, nessa melhora desse paciente. Por quê? É um tratamento coletivo. Exato. A gente tem que pensar na parte do médico, a gente tem que pensar na parte da psique, e a família, ela é primordial nesse momento, porque, como a gente disse no bloco anterior, a estrutura interna dessa pessoa que sofre, ela está num vazio tão grande, ela não tem forças, digamos, não tem desejo, não tem nada que a impulsione, que a gente fala de pulsão de vida, que a leve a buscar algo para melhorar. Porque internamente ela não tem essa força. Ela não tem nem essa força emocional, nem do corpo. Então, é a família, o meio aonde eu estou, que vai ter que me dar a mão, me segurar e me ajudar a enfrentar essa problemática. Então, o que eu falaria para as famílias? Observem, fiquem atentos a todos esses sintomas que o Dr. Guilherme colocou, observar realmente se está fugindo algo da normalidade. Então, se era uma pessoa que acordava todo dia de manhã, se arrumava, saía para fazer suas atividades cotidianas e começa isso a ser um peso muito grande, a ter a queixa muito grande, mas o porquê que eu tenho que... E aí vem aquela questão que o Paulo colocou. Parece que é frescura, né? Não está querendo, mas não. Tenham paciência e depois que está no quadro de depressão, quando a depressão está agravante, esse paciente, ele tenta afastar. Então as pessoas se irritam ao seu meio, falam assim, nossa, mas a gente tenta ajudar e não quer ajuda. Não é que não quer ajuda. Essa pessoa pode... No momento, na verdade, ela não quer realmente ajuda. Por quê? Porque não tem força. Então aquilo angustia tanto, é um vazio, só que quem está no meio, quem ama, tem que dar a mão e é essa hora que tem que ficar do lado. Então, assim, por exemplo, aqui que nós temos um meio universitário, então se tem um adolescente que está aqui, fazendo faculdade, a família tem que acudir sim, tem que vir, tem que dar suporte, tem que ter paciência e o principal, ter muito afeto. Porque eu acho que com afeto, com amor, a gente supera qualquer barreira, né? Afeto cura muita coisa. Cura. Né? A gente associado. E quando conseguir entender isso, procurar, então, o psiquiatra e a parte psíquica, quando tiver a parte do corpo controlada, a parte emocional tem que ser tratada. Por quê? A reincidência. Exatamente. Então, assim, quando tiver uma outra quebra, quando tiver algo que angustie novamente, quando tiver uma frustração, algo que passe, que machuque novamente, se está fragilizado, tem que entender por que fragilizou tanto. O que aconteceu nessa estrutura que ele conseguiu caminhar para esse quadro da depressão. Então, é dentro da psicologia, fazendo uma análise, que a gente consegue entender esse conjunto, essa minha estrutura do meu eu,
para daí sim enfrentar o mundo e a vida como ele é e a todas as outras coisas que a gente passa. Porque a gente tem vários momentos de felicidade, mas a gente tem que enfrentar muita coisa difícil. Sim. Né? A gente sabe que o humano é uma totalidade de dimensões, né? A dimensão fisiológica, a dimensão psíquica, a dimensão somática, mas também a dimensão daquilo que os gregos e os primeiros cristãos diziam do nous, né? Do espírito, da espiritualidade. Você, Paulo, a partir de tua função como líder espiritual e também da tua experiência, o que se pode dizer que o aspecto religioso também pode auxiliar nessa questão da depressão? Olha, André, eu achei interessante o que, né, a Micaela falou da questão de vazio. O ser humano muitas vezes possui um vazio que, como Agostinho disse, né, só Deus preenche. O coração está inquieto enquanto não é preenchido. Isso. Então eu vejo que não a religião em si, mas uma experiência real com Jesus, né, uma vivência com Jesus. Porque a fé é também aquilo que dá sentido para a existência. Né? Sim. Daí nesse sentido, nesse aspecto, preenche esse vazio. O ser humano busca satisfação, busca prazer. E eu vejo assim que Jesus é onde e quem vai nos trazer realmente satisfação. Eu não vejo realização fora de Jesus. Sabe, eu vejo assim que o homem, para ser completo, ele precisa ser de Jesus. Não ser religioso, mas ser alguém que esteja em Cristo. Porque em Cristo nós vamos ter amor, em Cristo nós vamos ter algo que é fundamental para o ser humano e que muitas vezes as pessoas não têm, por isso acabam fazendo tantas coisas erradas. Paz. Equilíbrio. Né? Equilíbrio. Né? Jesus, ele nos dá equilíbrio. E essa questão de felicidade, eu vejo assim que felicidade é algo que nós só temos se nós almejarmos algo que está além dessa vida. Porque eu posso ter momentos felizes aqui, mas eu só vou ser feliz quando eu paro e olho para algo que está além dessa vida e sei que vou viver eternamente. Isso me traz paz, me traz alegria, me traz satisfação. Então eu não vejo que nada nesse mundo pode trazer satisfação a não ser uma eternidade com Deus. Esses dias eu estava lendo um texto de um teólogo russo, se não me engano, e ele dizia da expressão amém, né, que é utilizada em aspectos religiosos, espirituais. Ele dizia que a palavra amém, ela vem do hebraico, de amin. Amin, para os hebreus antigos, era o ponto de sustento, um palanque onde era fixada a tenda para eles acamparem, né? E ele dizia, então, o amém é esse ponto fixo da existência, onde eu encontro equilíbrio, sustento, força, fortaleza. Talvez o aspecto religioso, né, seja esse amém, esse ponto forte de sustento para a gente preencher o vazio, as nossas desestruturações, para melhorar também a questão da fisiologia, né? E creio que essa é a dificuldade que nós temos no mundo atual hoje, né? Nos faltam amins, né? Ponto fixo, né, de sustento. E por isso, infelizmente, a doença do século XXI, né? O fato da gente se desestabilizar. E muitas vezes eu vejo que Deus, ele é mal apresentado, mal representado. Então o problema não está em Cristo, não está em Deus. O problema é que muitas vezes o ser humano faz coisas horríveis em nome de Deus. Então Jesus, ele só tem algo bom a fazer ao ser humano. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que nós precisamos dele, né? Então, por isso eu vejo que o próprio Jesus disse, né, ele deixou registrado em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus promete alívio àquele que vai a ele. Então, muitas vezes, uma pessoa que está sofrendo, está num quadro depressivo como eu comecei a buscar a Deus depois que eu comecei a ficar depressivo, depois da minha doença. E talvez seja interessante de pensar também, Paulo, que a gente é importante, mas sem desprezar as ciências, né? Medicina, psicologia, que vem complementar esse aspecto. Justamente, André. Eu, como líder espiritual, já aconselhei várias pessoas a procurarem um psiquiatra, a procurarem um psicólogo, porque eu sei o tanto que é importante, né, a área da psiquiatria e da psicologia. Então isso tudo envolve também, nós temos que somar. Exato. Nós não estamos aqui para dividir, né? E muitas vezes a religião faz isso, a religião afasta.
Mas Jesus não, ele não quer afastar ninguém, ele quer que nós sejamos unidos. Se me fosse pedido para fazer depois uma tarefa de casa, um resumo da conversa nossa, eu poderia dizer assim, cada um de vocês apresentou um aspecto para a gente poder lidar com essa doença chamada depressão, né? Primeiro, há uma estrutura fisiológica na gente, né? O organismo, a nossa mente produz uma situação que desestabiliza. A fé é importantíssimo para a gente talvez recuperar isso. E o senso religioso, né, a experiência com Deus, nos dá esse sustento, desse reerguimento, né, de estabilizar. E por isso eu agradeço muitíssimo esses olhares diferentes, esses pontos de vista diferentes, que nós teríamos muito tempo para falar aqui, mas o tempo é ingrato também, a gente tem que obedecer ao tempo. Mas obrigado, Paulo, Micaela, Guilherme, pelo fato de vocês partilharem conosco esses saberes hoje, nesse momento gostoso do nosso bate-papo. Obrigado mesmo. Tá ótimo. A Nós gente que agradecemos. agradece. E obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.